Salve amigos da TV Fora do Eixo, o Grafitão na área mais uma vez para a gente poder falar do Internacional, que rapaz aprontou uma surpresa não só para a sua torcida, mas para todo o universo do futebol, ao perder para a equipe do Always Red por 2-0, resultado totalmente inesperado, mas eu acho que o que mais tem colocado a cabeça do torcedor colorado doendo foi a forma pela qual o Internacional não conseguiu desenvolver o seu jogo. O Internacional, que foi uma equipe totalmente perdida, se mostrou uma equipe totalmente perdida. O técnico Miguel Ángel Ramírez não conseguiu impor o seu estilo de jogo. Foi uma equipe que acabou tendo muitas dificuldades para poder desenvolver o seu jogo. É claro que nós sabemos que tem um componente da altitude, que é algo primordial para qualquer equipe que não é acostumada a atuar num local como esse. Mas o Inter poderia ter, pelo menos, mostrado um pouco mais de futebol, algo que ele não tem mostrado em relação às ideias propostas e pensadas pelo técnico Miguel Ángel Ramírez. E vamos pegar aqui a escalação do Internacional diante da equipe até para poder falar o nome do time é complicado. Always Red, acho que eu até falei errado, mas não tem problema, não é mesmo, meus amigos? Vamos trazer aqui para a gente poder fazer uma análise um pouco mais criteriosa em relação ao que foi o Internacional diante da equipe do Always Red. A escalação com Marcelo Lomba, Heitor, Zé Gabriel, Vitor Cuesta e Moisés, Rodrigo Dourado, Edenilson, Maurício, Palácios e Thiago Galhardo. E tem aqui um erro e também tivemos a entrada do Caio, do garoto Caio. Tem aqui um erro, Caio Vidal, oriundo das categorias de base da equipe do Internacional. Para mim aqui tem um erro, que é a não entrada do Patrick como titular. E aí o Miguel Ángel Ramírez se justificou na entrevista coletiva após a partida, falando que o Patrick não foi titular e nem sequer entrou na partida, porque de acordo com o que ele estudou da equipe do Always Red, o Patrick não se encaixava no modelo de jogo proposto pela equipe do Internacional para poder enfrentar a equipe do Always Red. Portanto, é uma situação complicada, porque como é que você coloca no banco de reservas o seu principal jogador? E que foi um dos grandes jogadores da temporada do Internacional no ano de 2020, interesse que só não foi campeão brasileiro por causa de um impedimento. Então, o Miguel Ángel Ramírez, é claro que aqui eu sou o maior defensor dele, principalmente no sentido de tempo de trabalho. Creio eu que ele é um bom técnico e tem tudo para poder fazer um bom trabalho pela equipe do Internacional. Mas tem algumas coisas que deixam a desejar. E especificamente no jogo dessa terça-feira contra o Warriors Red, o Inter foi um arremedo de time. Isso vai ao encontro de que é muito cedo para a gente poder querer cobrar qualquer desenvolvimento, não qualquer desenvolvimento, mas é muito cedo para a gente poder cobrar que o Inter apresente um futebol na plenitude proposta pelas ideias de jogo do técnico Miguel Ángel Ramírez. É claro que é cedo para a gente poder cobrar isso, mas neste momento atual da temporada já era um momento para a gente poder ver algumas ideias. Tem algumas ideias? Sim, mas algumas ideias sendo realizadas com um pouco mais com uma performance um pouco melhor. É claro que tem o grande questionamento, que é a saída de bola, tão falada saída de bola do técnico, que é proposta pelo técnico Miguel Ángel Ramírez, mas nós sabemos que para você poder utilizar e para você poder implementar uma ideia de jogo, você precisa de sessões de treinamento e principalmente jogo. Mas as sessões de treinamento, porque são mais de um treino, são primordiais, são fundamentais para o estabelecimento de qualquer modelo de jogo, principalmente se tratando de um Internacional que vem de uma temporada onde na reta final ele era comandado por um treinador que pensava futebol e pensa futebol de uma forma totalmente diferente do Miguel Ángel Ramírez, claro que eu falo do Abel Braga. Portanto, é muito complicada essa fase de transição, principalmente se tratando de dois técnicos com ideias de futebol antagônicas. Portanto, todo cuidado é pouco para poder analisar o Miguel Ángel Ramírez.
é um momento complicado, até mesmo para ele. No seu terceiro ano como técnico, já está treinando um clube do tamanho do Internacional, que vive um momento de crise no sentido de títulos, da falta de títulos. O Inter é um dos clubes grandes do Brasil que está numa fila, e nós sabemos que, se tratando de futebol brasileiro, um clube do tamanho do Internacional é um peso gigantesco. Portanto, vamos ter calma, vamos ter cuidado, mas o Inter precisa apresentar mais, porque com essa derrota diante da equipe do Always Red, nós sabemos que o Inter pode ver aí um cenário de complicação para uma classificação para a segunda fase da Copa Libertadores da América. Para a gente poder não falar besteira, vamos aqui com a classificação de momento do grupo do Internacional de Porto Alegre. Para a gente poder conferir, o Always Red é o atual líder com 3 pontos, seguido pela equipe do Deportivo Táchira, que venceu a equipe do Olímpia também nessa terça-feira pelo placar de 3-2. E aí o Olímpia aparece na terceira colocação com nenhum ponto, né? Mas aí está na frente do Internacional pelos gols que acabou fazendo nessa partida de estreia contra a equipe do Deportivo Táchira, e o Inter aparece na lanterna da competição, não na competição, do seu grupo, com nenhum ponto. Na próxima rodada, na próxima terça-feira, às 19h15, o Inter vai receber a equipe do Deportivo Táchira, enquanto o Olímpia vai receber a equipe do Always Red. E aí tem um ponto muito importante nesse grupo do Internacional, porque ele vai receber a equipe do Deportivo Táchira, já com o Táchira com 3 pontos que conquistou diante da equipe do Olímpia. Portanto, é um jogo fundamental para as pretensões do Internacional nesta Copa Libertadores da América, porque caso o Deportivo Táchira vença o Internacional, ele já vai para 6 pontos, o Inter vai permanecer com nenhum ponto, e aí, dependendo do andar da carruagem do confronto entre Olímpia e Always Red, vamos supor que o Always vence a equipe do Olímpia mesmo jogando fora de casa. Essas duas equipes, tanto o Always Red e o Deportivo Táchira, vão para 6 pontos, e o Inter vai ficar estagnado com nenhum ponto. É claro que também tem um outro cenário, que é uma vitória do Internacional e uma vitória do Olímpia, o que deixaria o grupo totalmente embolado. Portanto, essa derrota para a equipe do Always Red foi um balde de água fria para as pretensões do Internacional neste momento, né, que visa, claro, a classificação para a segunda fase, né, não segunda fase, para a fase final da Copa Libertadores, que atende, claro, pela fase de oitavas de final, depois quartas de final, semifinal e também a grande final, que o Internacional espera voltar, assim como foi, voltar a disputar, né, assim como foi nos anos de 2006 e também em 2010. Gostou do vídeo? Deixa teu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para você poder ficar por dentro de tudo que acontece aqui na TV Fora do Eixo. Eu tô saindo fora e volto em uma próxima oportunidade.